A maioria dos brasileiros teme violência política. Eu falei no destaque, na escalada do nosso programa, é o que mostra uma pesquisa que foi realizada pelo Observatório da Violência Política e Eleitoral da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. O dado assusta. 67,5% dos brasileiros sentem medo de sofrer algum tipo de agressão física em razão da escolha política ou partidária. Vamos acompanhar uma matéria que vem da TV Senado trazendo detalhes a respeito desse assunto. Se acompanha agora na tela. A maioria da população brasileira tem medo de ser alvo de violência política. É o que constatou o estudo Violência e Democracia, Panorama Brasileiro Pré-Eleições de 2022, resultado de uma parceria entre a Rede de Ação Política pela Sustentabilidade e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Os números obtidos apontam que 67,5% dos entrevistados pelo Datafolha, responsável pela coleta dos dados, temem agressões físicas em razão de escolhas políticas ou partidárias. A amostra indica que essa é a sensação de 113 milhões de brasileiros. De acordo com outro estudo, o primeiro semestre de 2022 registrou aumento de 23% nos casos de violência política, em comparação com 2020, ano de eleições municipais. Foram 214 ocorrências registradas no período. As informações são do Observatório da Violência Política e Eleitoral da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. São consideradas violência política as ameaças, agressões, homicídios, atentados e sequestros contra lideranças e suas famílias. No fim do mês passado, o Tribunal Superior Eleitoral proibiu que pessoas portando armas de fogo cheguem a menos de 100 metros das sessões eleitorais este ano. A norma inclui civis ou integrantes de forças de segurança que não estejam em serviço junto à Justiça Eleitoral. O descumprimento do caput e parágrafo 2º desse artigo acarretará prisão em flagrante por porte ilegal de arma, sem prejuízo do crime eleitoral correspondente. No início de setembro, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, concedeu 3 liminares restringindo decretos de armas editados pelo governo federal. Os decretos facilitavam a compra e a posse de armas de fogo e munições. Já estavam em análise pelo STF desde o ano passado, mas tiveram o julgamento suspenso por pedido de vista. Fachin considerou a medida urgente pelo risco de violência política nas eleições. A decisão liminar deve ser julgada pelo STF até 20 de setembro, antes das eleições. O senador Lazier Martins apresentou o projeto de lei que contesta as decisões de Fachin. Na justificativa do texto, o parlamentar diz que as liminares demonstram manifesta usurpação de função legislativa, ao impor empecilho à concretização da decisão do referendo, ao determinar que a compra de arma de fogo dependa da demonstração de efetiva necessidade, um conceito subjetivo impossível de ser comprovado, salvo a subjetividade da autoridade concedente, ao qual o direito fundamental de defesa da vida não pode ficar vinculado. A proposta em tramitação no Senado altera o Estatuto do Desarmamento e regulamenta o direito de propriedade de arma de fogo. Trata-se de um projeto de lei que quer dar segurança jurídica à posse de arma de fogo. Nada tem a ver com porte, e sim com posse. Por exemplo, viabiliza a regularização de armas antigas desde que uma vez já tenham sido registradas. Segundo, garante o transporte de arma. Hoje é preciso ter uma arma em casa, uma arma do escritório, uma arma na fazenda. Então é possível ter uma única arma e fazer o transporte desde que não municiada. E por fim, autoriza o uso de armas de um acervo, de uma coleção do lar, uma vez havendo ameaça de violência ao próprio lar. Eu não acredito que isso deve ser colocado em lei e deve ser mantido em decreto para que seja posteriormente modificado ou mantido a critério do próximo presidente da República, ou atual ou outro que seja.